The Beginning After the End, capítulo 419, Respeito e Cumprimentos. O zumbido dos Kishik movido a mana disparando pelo ar forneceu uma estática ambiente calmante quando me sentei ao pé da cama da cabine do navio, onde Sylvie estava deitada. Do lado de fora, a pressão que emanava dos dois dragões restantes era um lembrete constante de sua presença. A terceira havia saído após uma breve conversa com os outros, e eu só podia presumir que ela se reportava a Vindson ou diretamente ao próprio Quezes. Você não precisa se preocupar comigo, Sylvie disse, mudando de posição enquanto tentava e falhava em ficar confortável na cama de pedra. Eu só preciso de mais tempo para me recuperar de ter sido trazido de volta. Essas ondas de cansaço e desconforto, tenho certeza que vão passar. Meu corpo e minha mente precisam se recuperar e processar. Só isso, Sylvie. Eu comecei, então parei, sem saber como perguntar o que eu precisava. Continuo vendo coisas, flashes de memória de nossas mentes conectadas, da minha vida, a vida de Grey. Mas o que vejo não faz sentido, porque não são minhas lembranças, ainda que sejam coisas que aconteceram comigo. Como eu pensei que tinha chegado a um acordo com toda essa coisa de reencarnação anos atrás. Mas toda vez que eu aprendia alguma informação nova sobre como vinha a este mundo, complicava ainda mais minha compreensão. Acho que não consigo explicar com palavras, disse Sylvie, apoiando-se nos cotovelos. Mas posso deixar você entrar. Já estou lutando para manter essas memórias. Apenas uma parte de mim estava lá, puxada através do tempo e do espaço pelo portal em colapso que você rasgou em nosso universo, enquanto o resto de mim seguiu você até as Relictombs e se tornou aquele ovo de pedra. Eu não queria causar tensão desnecessária nela, mas o desejo de entender o que estava acontecendo superou meu medo e até minha empatia. Se você acha que é forte o suficiente, meu vínculo sorriu, fechou os olhos e se deitou. Abra sua mente para mim completamente. Fiz como ela pediu. Eu estava revivendo aqueles últimos momentos novamente, observando enquanto ela se sacrificava por mim através de seus próprios olhos, e então a energia difusa de seu ser se desfez. As memórias eram nebulosas e distorcidas, mas reconheci minha própria vida anterior se desenrolando diante de mim, vendo-a pela perspectiva de Sylvie, que ficou ao meu lado durante tudo, até foi difícil de entender. Nico achou que o feitiço deu errado. Que a Grona calculou mal, levando-me ao lugar errado na hora errada, mas foi você. Você interrompeu o feitiço dele, você me transformou em um Levin. Fiquei de pé, esfregando as mãos no rosto, enquanto lutava para entender o que tinha visto. Mas das dezenas de perguntas que eu tinha, uma em particular se impôs, e eu a fiz quase sem querer. O bebê, eu o matei quando peguei o corpo. Oh! Filho de Alice. Os braços de Sylvie estavam em volta de seu torso e ela tremia levemente. A ligação mental entre nós se fechou e ela se curvou sobre si mesma, envolvendo os joelhos com os braços. Não, Arthur. Não havia outra alma ali. O corpo, acho que você estava fadado a tê-lo. Mudei-me para sentar ao lado dela e esfreguei seu braço para aquecê-la. Pela memória, não estava claro, e eu não tinha certeza se Sylvie poderia realmente saber disso, mas não a pressionei mais. Obrigado por me mostrar as memórias. Ela assentiu com a cabeça, seu corpo magro tremendo ainda mais. Retirando um cobertor do equipamento guardado em minha runa dimensional, coloquei-o sobre ela e ela dormiu em instantes. Sem saber o que mais fazer, voltei para o pé da cama. É muita coisa para processar, respondeu Regis do convés do navio, onde estava de olho em nossa escolta de dragões com Shu. Minha mãe uma vez, não muito tempo atrás, lutou com a questão de saber se eu era ou não verdadeiramente seu filho. Nunca havia sido uma pergunta para mim antes, mas agora, sabendo que foi Sylvie quem me colocou dentro daquele bebê em particular, não pude deixar de me perguntar o que isso significava para meu relacionamento com minha família. A pergunta que fiz a Sylvie foi apenas uma das muitas que ficaram presas em meu cérebro como uma pedrinha alojada em uma ferradura.
Mais respostas pareciam necessárias para entender por que minha vida havia se tornado o que era. Como Sylvie poderia saber para qual bebê levar minha alma? Sabendo que nenhuma autorreflexão traria respostas para as perguntas que eu tinha, fiz o possível para não pensar nelas. Em vez disso, retirei a pedra angular que recebi da última ruína. Tanta coisa aconteceu em tão pouco tempo, descontando o fato de que quase 2 meses se passaram em um piscar de olhos. É claro que eu não fui capaz de dar à pedra angular mais do que um pensamento passageiro desde que voltei de os relictombes com ele. Sentada com as pernas cruzadas, descansei o pequeno cubo no colo, considerando sua superfície escura e fosca. Ambas as pedras angulares anteriores, que me ajudaram a obter informações sobre Requiem e Realmeart de Aroa, respectivamente, forneceram quebra-cabeças difíceis e prolongados para eu resolver. Embora minha mente estivesse inquieta, senti uma emoção enquanto me preparava para imbuir a relíquia cuboide com éter. Leia primeiro em unreader.org. Minha excitação azedou apenas momentos depois, quando me retirei mentalmente da pedra angular. Olhei para ele, chocado, então tentei imbuí-lo com éter uma segunda vez. Minha consciência foi puxada para ela, assim como as outras pedras angulares, então, nada. Simplesmente voltei a mim. Eu não conseguia alcançar o reino interior da pedra angular. Ativando o Realmeart, olhei para o cubo de pedra. Tanto mana quanto éter se agarravam a ela, mas esse fato por si só não revelou nada sobre o funcionamento interno da pedra angular ou sugeriu o que eu precisava fazer para operá-la. Não querendo desistir imediatamente, mas incrivelmente frustrado por ter falhado tão rapidamente, continuei tentando interagir com a pedra angular, empurrando mais, e depois menos, éter para dentro dela, moldando o éter de maneiras específicas e usando o éter para manipular o mana também, mas nada do que tentei me permitiu progredir para o reino interior, onde, com sorte, obteria informações sobre uma nova runa divina. Sentindo-me derrotado, finalmente guardei a relíquia quando Regis me informou que havíamos cruzado as montanhas e agora sobrevoávamos o deserto. Juntando-me aos outros no convés, observei as dunas de areia e os penhascos rochosos passarem rapidamente abaixo de nós. Shu empunhava sua arma e se movia lentamente através de uma série de técnicas de combate coreografadas. Seus olhos estavam fechados, mas ele deve ter sentido que eu o observava, porque ele disse: "Eu teria preferido lutar com você", mas Vren estava preocupado com a força de nosso confronto estilhaçando sua construção conjurada. "Haverá inimigos reais para lutar em breve", eu disse distraidamente. Shu deu uma gargalhada. "Não pretendo lutar contra as forças de Agrona, meu irmão em vingança. Eu vou quebrá-los." Eu balancei minha cabeça, um sorriso hesitante rastejando em meu rosto. Um pouco da minha tensão diminuiu e comecei a conversar com Regis e Shu. Muito cedo, porém, nosso destino se aproximou, e o que nos esperava voltou aos meus pensamentos. Apontei uma rachadura no chão para Vren, uma das muitas entradas de superfície para os túneis dos anões que cercam Vildurial, e começamos a descer em direção à areia. Sylvie já estava de pé quando fui buscá-la e, em alguns minutos, estávamos parados na pedra na beira da pequena ravina. Ambos os dragões também pousaram, transformando-se em suas formas humanoides. O dragão verde tornou-se um homem alto e loiro em uma armadura escura que brilhava como esmeralda quando a luz o atingia em um determinado ângulo. A forma humanoide do ruivo era mais curta e mais rija. Seu cabelo e vestes negras contrastavam nitidamente contra sua pele pálida, mas seus olhos ocre e carranca eram os mesmos. "Venha, guardião Vajrakor estará esperando por você", o Azura loiro disse rigidamente. Ele assumiu a liderança na ravina enquanto seu colega se movia para a retaguarda de nosso grupo. Vrencaim dispensou o navio, permitindo que ele se dissolvesse e fluísse como areia, então seguiu de perto os calcanhares do primeiro dragão. "Ah, se ao menos pudéssemos ficar sob o olhar quente do sol por mais algum tempo antes de mergulhar de volta no solo", disse Shu, com os olhos fechados e o rosto voltado para o sol. Ele estava sorrindo amplamente.
Eu não disse nada, muito tenso para puxar conversa. Dentro da entrada do túnel, escondida nas sombras da ravina, fomos recebidos por um grupo de guardas. Os anões se curvaram para os dragões, mal percebendo quem os acompanhava, e nos deixaram passar sem problemas. Passamos por várias outras barricadas na rota para Vildurial. Após a terceira obstrução, onde o dragão ofereceu uma chamada rápida e uma resposta aos guardas antes que eles nos permitissem passar, eu o trouxe para o nosso guia. O guardião fez muito para aumentar a segurança desta cidade, explicou ele enquanto continuávamos a marchar rapidamente. Vários dos antigos túneis foram destruídos e muitos postos de guarda adicionais erguidos, juntamente com um sistema de senha para garantir que simpatizantes e espiões de Alacrian não possam se mover livremente dentro de Darth. Eu não perdi o tom de acusação, como se o fato de que essas coisas não tivessem sido feitas antes explicasse por que os dragões eram tão necessários. O portão final para Vildurial já estava aberto quando chegamos, e uma pequena multidão nos esperava do outro lado. Eu vi Eli e mamãe antes de qualquer outra pessoa. Passando correndo pela tropa de soldados, conselheiros e senhores, deixei minha mãe me puxar para um abraço carinhoso. Sinto muito, eu disse calmamente. Vou explicar tudo, mas não pretendia ficar tanto tempo fora e sem mandar recado. Para mim, foram apenas alguns dias. Minha mãe me deu um sorriso que achei um tanto rígido. Tudo bem, Arthur, você não precisa, idiota. Eli estalou, me socando com força no braço. Eu não posso acreditar em você, Sylvie. A raiva de Eli se dissipou quando ela percebeu. Ela deslizou ao meu redor e pulou no meu vínculo, envolvendo os braços em torno de Sylvie e apertando ferozmente, as lágrimas já escorrendo por seu rosto. Você está vivo. Ela gritou, sua garganta apertada pelos soluços que a atormentavam. Sylvie deu um tapinha nas costas de Eli. Eu estou, embora talvez não por muito tempo, se você continuar a tirar o fôlego do meu corpo. Sylvie sorriu para mim por cima do ombro de Eli, inclinando a cabeça contra a de minha irmã. Uma forte sensação de estar em casa tomou conta de mim, duplicada em potência, enquanto eu experimentava minhas próprias emoções e as de Sylvie simultaneamente. O momento foi imediatamente interrompido quando Daglon Silverchalet, o senhor de um dos mais poderosos clãs anões, se interpôs entre mim e minha família. Com licença, General Arthur, mas eu, junto com esses outros bons senhores, fomos enviados para cumprimentá-lo em nome do guardião Vajrakor um tanto tardiamente. Ele se curvou para os dois dragões que nos escoltavam, parecendo nervoso, então continuou. Ele espera por você, hein? Perdi tudo o que Daglon estava dizendo enquanto minha atenção se concentrava em Varal, que também estava esperando com o grupo de anões e minha família. Já fazia um tempo desde que eu vi o outro lance humano, que passou um tempo ajudando a limpar as cidades de Sapin de vários redutos alacrianos. Embora seu cabelo branco agora estivesse curto, ela não parecia ter mudado desde que a conheci na Shirus Academy, anos atrás. Ela estava me observando atentamente, seu olhar um raio de gelo que conjurou arrepios em meus braços. Leia primeiro em unreader.org. O que está errado? Eu perguntei, contornando Daglon ainda falando, que cuspiu em indignação. Varai me deu um aceno superficial de saudação. Bem-vindo de volta. Foi um momento infeliz para você desaparecer. Havia uma nota de reprovação em sua voz, mas estava envolta pela geada de seu estoicismo gelado. Conte-me sobre isso. Olhei significativamente para os senhores anões, todos os quais estavam me dando olhares de desaprovação. Percebi que Carnelian Earthborn, pai de Mika, não estava entre eles. Há uma situação que eu pensei que você gostaria de ser informado imediatamente, ela continuou. Daglon limpou a garganta. Talvez devêssemos permitir que o guardião Vajr, Lord Silverchalet, Varai interrompeu. Nem os dragões nem seu conselho de lordes têm autoridade para comandar as lanças. Os punhos de Daglon cerraram e o rosto corou. Ele virou as costas para nós e começou uma conversa urgentemente sussurrada com os outros senhores anões presentes.
O Azura de cabelos escuros deu um passo à frente, dando a Varai um olhar fulminante. Arthur Levin está sendo escoltado diretamente para Vajrakor. Você não tem nada que nos interromper, Lance. Ele me agarrou pelo braço e tentou me arrastar atrás dele. Eu plantei meus pés, fazendo com que o dragão fosse puxado para trás no meio do passo. Ele puxou mais uma vez, mas eu permaneci imóvel, raiva fervendo sob minha pele, controlada, mas sempre presente. Minha cabeça virou enquanto eu olhava o dragão com um olhar que o fez congelar. Não deixamos claro antes. Os olhos do Azura de cabelos escuros se estreitaram. O que você faz? Não estamos escoltando prisioneiros. O Azura loiro interveio, tirando a mão de seu camarada do meu ombro. Mas é importante que você, parece que há questões mais urgentes que requerem minha atenção, eu disse formalmente, dando a eles um sorriso frio e cortês. Informe-o da minha chegada, se desejar. Os dois dragões trocaram um olhar incerto, então Vrem interveio. Vou acompanhá-lo no lugar de Arthur com um canto da boca, ele acrescentou. E tente evitar que tudo isso exploda na nossa cara. Após um momento de hesitação, o Azura loiro se virou e começou a marchar rapidamente para longe. Seu companheiro de cabelos escuros demorou um momento, seu olhar desconfiado alternando entre mim e Vrem, então se virou e o seguiu. Vrem soltou um suspiro profundo e se arrastou atrás deles. Os olhos castanhos escuros de Varai permaneceram nos Azuras antes de retornar para mim. Antes de você partir, uma mulher alacriana chegou à cidade por meio de algum tipo de artefato de teletransporte. Ela alegou conhecê-lo. Disseram-me que você, artefato de teletransporte. A memória da minha partida apressada de Vildurial caiu sobre mim como um raio. Dadlon havia dito algo sobre o Alacriano e presumi que ele estava falando sobre Lyra Drade. Essa Alacriana, de que cor é o cabelo dela? Com as sobrancelhas levantadas levemente, Varai respondeu, azul. Eu engoli uma maldição. Leve-me até ela. Dadlon, tendo assistido a essa troca de lado, parecia aflito. Mas generais Arthur, Varai, vocês realmente devem. Sinta-se à vontade para voltar ao palácio, Lord Silverchalet. Seu trabalho aqui está completo, Varai disse friamente. Os anões responderam com um arrumpe coletivo antes de se afastarem, permitindo que eu finalmente voltasse minha atenção para minha família. Eli estava de pé ao lado de Sylvie, ambos os braços em volta da cintura e a cabeça em seu ombro. Então vamos todos resgatar Caera? Incrível! Vamos! Ela começou a se afastar de Sylvie. A confusão sobre como ele sabia quem era Caera rapidamente se transformou em preocupação ao pensar na minha família presente se houvesse um confronto com um dragão irritado. Minha boca se abriu para formar uma desculpa apressadamente quando meu vínculo foi cortado. Eleanor, parece que as coisas podem ficar complicadas. Eu gostaria de passar algum tempo com você e Alice antes de termos que sair correndo de novo. Você pode me mostrar onde você mora? Eli olhou entre Sylvie e os níveis superiores da cidade, parecendo dividida. Não tenho interesse em ajudá-lo a servir os Alacrias, apenas para enfrentá-los em combate. Shu olhou para mim como se eu o tivesse ofendido simplesmente por conhecer um Alacriano. Vou explorar esta cidade Anã por um tempo. Não, você precisa ficar com... E ele se foi, disse Regis, observando Shu marchar rapidamente para longe, descendo em direção aos andares inferiores e atraindo olhares de todos por quem passava. Tenho certeza que ele vai ficar bem. Sylvie disse, incapaz de evitar que sua voz se tornasse uma pergunta no final de sua declaração. Descuidado como sempre, Regis imediatamente se esqueceu de Shu enquanto cutucava minha mãe. Então, acabei de passar 2 meses flutuando no espaço vazio do nada e estou faminto. Você poderia fazer a gentileza de me preparar uma refeição caseira, Mama Levin? Mamãe coçou a cabeça de Regis. Eu acho. Você precisa mesmo comer, no entanto? Leia o anúncio primeiro em lnreager.org. Regis se abaixou para pegar minha mãe em suas costas. Ela gritou de surpresa e lutou por um lugar para se segurar, não confiando em mergulhar as mãos em sua juba de fogo.
Não há muitas coisas que eu preciso, mas há muitas coisas que eu quero. Regis trotou pela estrada curva, levando minha mãe com ele. Pelo menos se eu tiver seu vínculo, eu sei que você não pode desaparecer novamente, ele disse com uma ponta de beicinho, deixando Sylvie levá-la para longe. Em primeiro lugar, não perca de vista porque os dragões estão indicados. Sylvie me lembrou enquanto descia pela estrada. Este Vajrakor irá testar você. É o nosso jeito, aparentemente. Mas ele não vai fugir de quaisquer ordens que meu avô tenha dado a ele. Vou cuidar de minhas maneiras, pensei, voltando-me para Varal, que havia olhado com sua habitual falta de emoção externa durante toda essa troca. Agora, talvez, você possa me levar até ela. Não fomos para a prisão, mas continuamos diretamente para o Palácio Real dos Anões, Lodenhold Royal, uma enorme fortaleza esculpida nas paredes no nível mais alto da caverna. Estávamos quase no palácio antes que Varai falasse. A mulher alacriana foi bem tratada por ordem de Lance Mika, embora ela tenha sido mantida presa por uma questão de segurança. A outra, Lyra, conseguiu confirmar a identidade do preso, mas não tinha conhecimento de seu parentesco. As coisas mudaram quando os dragões chegaram, receio. O que você quer dizer? Eu perguntei, o calor subindo pelo meu rosto. Quando Vajrakor descobriu a presença dela nas prisões, ele a transferiu para uma cela no palácio. Ele pensou em extrair informações dela sobre os planos de Agrona. Mika, Byron e eu tentamos dissuadi-lo, encorajando-o a esperar até que você voltasse para verificar a identidade dela, mas tolo obstinado, eu suspirei. Ela é uma aliada, do seu, talvez, mas não dos dragões. Varai parou antes de nos levar para Lodenhold. Você deveria saber, Arthur, os dragões parecem estar trabalhando para minar você. Sua presença pode não ser bem recebida. O único dragão com o qual preciso me preocupar é Kezezindrat, assegurei a ela. Ele vai manter o resto de seus soldados sob controle enquanto nosso acordo for válido. Por enquanto, se a presença dos dragões impedir a Grona de atacar novamente, deixe-os me arrastar pela lama. Varai me olhou atentamente por um segundo, então assentiu e continuou. Nós nos movemos rapidamente uma vez dentro do terreno do palácio. Eu podia sentir a aura pesada da assinatura de mana de Vajrakor, que tornava o ar dentro da fortaleza pesado. Ao contrário de minhas muitas visitas anteriores a Lodenhold, o hall de entrada estava vazio. Aqueles que anteriormente receberam abrigo dentro de suas paredes esculpidas provavelmente se mudaram quando foi tomado pelos dragões. Varai me conduziu por vários túneis, cada um mais estreito, mais curto e mais escuro que o anterior, até chegarmos a uma pesada porta de ferro bloqueando o caminho. Varai bateu. Uma placa deslizou para o lado na altura dos olhos de um anão, que estava em algum lugar ao redor do externo de Varai. Ah, General Varai, não esperávamos que alguém, E o General Arthur voltou dos mortos mais uma vez, pelo que vejo. O guardião sabe que você está aqui. Abra a porta, Torvir, Varai ordenou. Os olhos do anão, antes semicerrados em suspeita, agora se arregalaram. A janela fechou-se com um ruído áspero. Uma troca de murmúrios entre os guardas foi abafada pela porta grossa. Depois de vários segundos frustrantes, ouvi uma barra pesada ser puxada para o lado, depois outra e finalmente o barulho de uma corrente, e a porta se abriu para dentro. Torvir estava na porta aberta. Ele era atarracado, mesmo para um anão, e sua pele envelhecida trazia as cicatrizes de muitas batalhas. Seu cabelo ruivo brilhante havia desbotado para um cinza avermelhado com a idade, mas seus olhos ainda eram afiados como pederneira, embora os cantos estivessem enrugados com óbvio desconforto. General, como você bem sabe, temos ordens estritas para, General. Contornei o guarda, sabendo muito bem que ele não tentaria me impedir. O segundo anão deu um passo para trás, parecendo cada vez mais nervoso. A câmara não tinha mais de 2,5 metros por 3 metros, vazia exceto por uma pequena mesa e duas cadeiras. Mais duas pesadas portas de ferro foram colocadas na parede oposta à entrada da sala.
Tanto as portas quanto as paredes ao redor deles foram gravadas com runas para evitar que fossem atacadas com magia. General, devo insistir, Torvir disse sem entusiasmo. Ignorando-o, aproximei-me da porta da direita e deslizei a janela de visualização para o lado, espiando a escuridão além. A cela estreita e escura estava vazia. Ao me mover para a esquerda, me preparei para o pior. Quando a janela deslizou para o lado, um feixe de luz fraca pousou na forma prostrada de uma mulher em farrapos. Seus olhos se abriram e se voltaram para a luz escarlate brilhante. Agarrando a maçaneta da porta, eu soltei. A série de ferrolhos que prendiam a porta gemeu e dobrou, mas foi a pedra que cedeu primeiro, explodindo com uma chuva de pó de rocha. A porta se abriu, soltou-se quando as dobradiças se abriram e se encravou na parede. Torvir, Bolgar, vocês estão dispensados, disse Varai atrás de mim. Eu vou cobrir para você quando ele chegar. Leia primeiro em unreader.org. Não precisei me virar para saber que eles obedeceram quando seus passos pesados de botas e o barulho de suas armaduras recuaram pelo corredor longe da cela da prisão. Kaera lutou contra a parede, mas se deparou com a ponta da corrente que prendia suas algemas de supressão de mana ao chão. Grey. Ela perguntou, sua voz falhando com desidratação e desuso. Correndo para o lado dela, peguei as correntes e as arranquei das algemas. Então, tomando cuidado para não machucá-la no processo, eu abri as algemas, libertando seus pulsos. Sem dizer nada, ajudei-a a se levantar do chão e a conduzi lentamente para fora da cela. Grey, Kaera estava olhando para o meu rosto, procurando meus olhos tão intensamente que parecia que ela estava tentando ter certeza de que eu era real. Ela passou os braços em volta de mim e me puxou para um abraço trêmulo. Então ela me empurrou, olhando para mim como uma autoridade que canalizou seu mentor, a foice Ceres Vritra, e me deu um tapa na bochecha. Como você se atreve a me deixar presa por... Ela jogou as mãos para cima em frustração. Por mais que tenha passado. Onde você estava? Ceres, ela está. Ainda não sei de nada, eu disse, frustração, culpa e desapontamento fervendo dentro de mim. Só descobri que você estava aqui há 10 minutos e vim direto para cá. O que você está fazendo em Vildorial? Indicatem. Ceres deveria saber melhor. Ela me mandou até você para pedir ajuda, disse Kaera, seu olhar desviando do meu rosto enquanto ela lutava para se concentrar. As coisas não estavam indo tão bem quanto poderiam. Ela queria. O rosto de Kaera caiu. Os chifres de Vritra, o que terá acontecido com ela? Faz tanto tempo. Segurei-a reta, inclinando-me ligeiramente para que eu pudesse olhar em seus olhos. Sinto muito, Kaera, eu disse novamente, a raiva começando a florescer da alquimia de minhas outras emoções. Esses dragões, uma pressão furiosa cresceu tão repentinamente que minhas palavras ficaram presas na garganta. Kaera, já fraca por seu longo aprisionamento, caiu de volta em meus braços, e Varai teve que se apoiar na parede, com as pernas tremendo. O éter inundou meus músculos, reforçando e firmando-me para que, quando o dragão chegasse ao final do corredor, eu estivesse parado como uma estátua, inflexível. Aparecendo em sua forma humanoide, Vajrakor era da minha altura, mas tinha uma constituição esguia que desmentia sua força de azura. O cabelo preto esvoaçante caía sobre os ombros e os olhos cor-de-lilás encontraram os meus do outro lado do corredor. Ele parou, sua expressão mudando de fúria para surpresa. Ele alisou isso quase instantaneamente, mas não rápido o suficiente para que eu não tivesse visto. Endireitando suas vestes largas, que eram cortadas de seda de quartzo rosa e bordadas em um fio roxo suave que combinava com seus olhos, Vajrakor ergueu o queixo e deu um passo à frente em um ritmo mais controlado. Arthur Levin. Por semanas você esteve ausente da face do mesmo continente que nos implorou para proteger, e ainda assim a primeira coisa que você faz ao retornar é ajudar o inimigo. Explique-se.
O mundo é um tom confuso de cinza, onde inimigos podem ser aliados e aliados. Deixo uma pausa de 1 minuto interromper minhas palavras, segurando o olhar de Vajrakor. Podem ser inimigos. Ajudando Kaera a ficar ereto, dei um passo para trás. Ela era forte e se forçou a ficar de pé mesmo sob o peso da presença do dragão. Passando por Varal, aproximei-me de Vajrakor, arranjando minhas feições em um sorriso profissional e estendendo minha mão. Antes de entrarmos no que só posso supor que será uma discussão acalorada, que tal mostrarmos algum nível de cortesia, já que parece que nos veremos com bastante frequência. Vajrakor não fez nenhum movimento para pegar minha mão. Não haverá discussão, especialmente não com um redutor. Fingindo entender o éter. No entanto, Quezes parece estar muito interessado no que finjo saber. Quando você falar dele, você o fará apropriadamente. É o Sr. Indrat. Então, como cortesia para com seu Lord Indrat, deixarei que seu tratamento inaceitável para com meu amigo passe desta vez. Presumindo que foi por ignorância, eu me aproximei um pouco mais, perto demais para ser educada. Porque se eu acreditasse que os guardiões do Lord Indrat estavam tomando meus amigos e aliados como reféns e os torturando para obter informações, então teríamos um problema. Vajrakor respirou fundo, parecendo inchar ao fazê-lo, bloqueando o corredor completamente. Vindson me contou muito sobre você, Arthur Levin, mas, por mais que tentasse, não conseguiu expressar totalmente a profundidade de sua arrogância, aparentemente. Você não é meu igual nisso, nem em estatura política e certamente não em força bruta. Ainda não terminei com essa, e você não tem o poder de tirá-la de mim. Eu sorri, mostrando meus dentes. Nenhum de nós sabe se isso é verdade, mas apenas um de nós está disposto a descobrir. Nós dois sabemos o que aconteceria com você, mesmo se você lutasse e me derrotasse. Você está aqui porque quer o conhecimento que eu tenho. Sua confiança infundada se estende a enfrentar seu próprio senhor. Sua fachada de confiança quebrou, apenas ligeiramente, quando uma sombra de dúvida passou por seu rosto. Tanto desrespeito pelos dragões aqui para salvá-lo de um inimigo que já o derrotou. Respeito? Kaera perguntou, a palavra rangendo sob seus dentes. Lentamente, ela se levantou para poder ficar ereta enquanto se dirigia a Vajrakor. É isso que você me mostrou aqui, monstro? Monstro? Você carrega a sujeira do sangue de Agrona Vritra em suas veias e me chama de monstro? Ele riu. Você nem consegue se ver como a perversão que você é, Lessuran. Inclinei a cabeça e estreitei os olhos para o dragão. Embora tenha gostado do nosso pequeno debate, tenho coisas melhores para fazer, então permita-me falar da maneira que você entender melhor. Se você deseja ser meu aliado, você se afastará. Fique no meu caminho e eu o considerarei um inimigo. Os olhos cor de lavanda de Vajrakor brilharam de raiva, mas ele se afastou, parecendo encolher ao fazê-lo. O mundo é feito de tons de cinza, de fato, ele zombou. Puxando um dos braços de Kaera em volta do meu ombro para apoiá-la, conduzia pelo túnel. Vocês, dragões, entendem rapidamente. Varal se moveu como uma sombra atrás de nós. Lord Indrat ficará muito curioso quanto a um motivo de sua hostilidade desnecessária. Vou informá-lo de seu retorno e atitude, imediatamente, o dragão disse nas minhas costas. Envie-lhe meus cumprimentos.